a amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo com sua santa e gloriosa paz. Sinto-me honrado e feliz pelo privilégio que tenho hoje de estar aqui com os irmãos, conhecendo mais uma parte desta grande família de Deus que está espalhada sobre esta terra. E também feliz porque eu, desde que cheguei aqui à frente, estou procurando um relógio e ainda não o encontrei. E quando eu não tenho um relógio, eu tenho uma tendência natural de ir além. Tem relógio aqui? Ah, vai aparecer no monitor. A última vez que eu fiz uma mensagem foi na primeira igreja batista em Nilópolis, e era um congresso de família, e ele tinha que terminar uma mini vigília, e tinha que terminar pelo menos 11 horas, e por minha causa terminou 1h da manhã. O culto dessa manhã tem que terminar pelo menos às 11h30, e eu espero que a gente não saia daqui a 1 da tarde, amém? Mas se sairmos, eu espero que seja bênção, amém? Irmãos, eu estou muito honrado por estar aqui com vocês. E eu gostaria de iniciar levando-os a pensar algumas questões que considero por demais importantes. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui nesta terra, numa das suas mensagens, proferiu as seguintes palavras: quando 2 ou 3 pessoas se reunissem em seu nome, ali ele estaria entre eles. O número de pessoas aqui é bem maior do que 2 ou 3. E isso me dá autoridade de afirmar que certamente Deus está neste lugar. Eu não sei até que ponto nós conseguimos compreender o que isso é, o que envolve isso. Mas nós hoje estamos tendo o privilégio de participarmos de uma reunião espiritual. Deus está neste lugar porque tem interesse em nós, conhece a nossa vida, sabe das nossas lutas e está operando continuamente para promover nosso crescimento, desenvolvimento e salvação. E quando eu digo que estou me sentindo honrado é porque hoje eu tenho o privilégio de dividir com os irmãos alguma coisa que Deus já me deu, e eu espero em Deus que esses poucos minutos que vamos passar juntos aqui possa contribuir significativamente para o nosso crescimento e melhoramento. Para tanto, eu gostaria de fazer mais uma oração. Eu convido a igreja a fechar os seus olhos e eu gostaria de falar algumas palavras com o nosso Deus. Te agradecemos, Senhor, pela bênção deste dia. E principalmente porque o Senhor nos escolheu dentre muitos para estarmos aqui hoje em Tua presença. Estamos em meio a um grande conflito em que forças do bem e do mal estão guerreando pela supremacia de nossa mente e coração. Mas o fato de estarmos aqui já é uma demonstração de que queremos ser Teus, queremos ser guiados pelo Senhor. E é por isso que queremos te implorar que o Senhor mesmo fale aos nossos corações nesta manhã. Que o Senhor nos alcance naquilo que é a nossa necessidade, a fim de que todos nós, ao sairmos daqui, saiamos mais semelhantes a Cristo Jesus. É a oração que fazemos no nome dele, nosso Salvador. Amém, Senhor. Irmãos, a autoestima hoje é um tema que tem sido difundido assim por muitas pessoas. Possivelmente vocês já devem ter assistido algumas programações de TV em que pegam assim, por exemplo, uma mulher, normalmente é assim, pegam uma mulher, aí colocam assim, aí, qual é a idade dessa mulher? Aí as pessoas olham assim com um certo critério e falam assim, acho que ela tem 80 anos. Ah, não, tem 75, tem 60, e por aí vai. Aí depois pegam essa mesma mulher, levam ela lá em algumas repartições, ela toma banho, penteia o cabelo, escova os dentes, aí trazem ela novamente, e aí eles perguntam novamente, e aí, qual a idade dela? Falam, acho que ela tem 21 anos. Aí, normalmente, essas mulheres, depois de tal experiência, falam assim, agora a minha autoestima está como? Elevada, não é isso? Vocês já devem ter assistido isso muito. Quer dizer, as pessoas de hoje associam a autoestima puramente à questão estética. E a autoestima está ligada também à questão estética, porque a autoestima
podemos defini-la como a fotografia mental que alguém tem de si mesmo. E aí, até a nível de curiosidade, baseado nisso, todo ser humano possui autoestima, porque todos nós possuímos uma fotografia mental em relação a quem? A nós. Entretanto, alguns possuem uma autoestima baixa. E quando isso acontece? Quando essa fotografia mental em relação a si é o quê? Negativa. Outros, entretanto, possuem uma autoestima elevada, quando tem uma fotografia mental em relação a si positiva. Então, a nível de curiosidade, não existe o termo baixa estima, ok? Existem pessoas que falam assim, estou com baixa estima. Esse termo não é utilizado. O termo é autoestima. Agora, a autoestima pode estar alta, elevada, ou pode estar baixa. Vai depender de quê? Da sua fotografia mental. Então, tome banho, escove os dentes, pinte o cabelo, que você vai se sentir, de repente, um pouco melhor. Ok? Isso no nível de estética. Mas a autoestima não se resume apenas à estética. Nós também podemos defini-la com o quanto gostamos de nós mesmos. E aqui está um detalhe fundamental. Eu convido os irmãos a tomarem as suas Bíblias e abrir no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22. E aqui nós vamos encontrar uma declaração de Cristo a um grupo de homens que eram doutores da lei, e esses homens estavam tentando desestabilizar o ministério de Cristo, pois Jesus Cristo, nessa época, havia se tornado um fenômeno social. Jesus Cristo, por onde passava, uma grande multidão o seguia. E aquilo começou a incomodar os homens da época, os líderes religiosos, os políticos e outros grupos mais. E então eles se reuniram em concílio para tentar encontrar caminhos para evitar que Cristo continuasse em sua obra. Então se reuniram saduceus, fariseus, herodianos, grupos que eram distintos, eram acérrimos adversários, porém com a finalidade de desestabilizar Cristo, eles se uniram para tentar fazer alguma coisa. Então o primeiro grupo que apareceu foi um grupo de fariseus, e perguntaram a Cristo acerca do tributo, se era lícito ou não dar tributo a César. E ali ele só tinha, Cristo, duas opções de respostas, sim ou não. E a intenção era, se ele dissesse sim, ele ia criar uma grande inimizade contra os judeus, pois estes viviam sob um pesado fardo dos romanos. E se ele dissesse não, a inimizade seria criada contra os romanos, que cobravam impostos e assim se mantinham regaladamente com essas grandes quantias. E Jesus Cristo tirou uma resposta da onde não havia resposta. Ele pediu uma moeda, perguntou de quem era a face daquele que estava na moeda e responderam o quê? De quem era a moeda? César. E qual foi a resposta de Jesus? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E esses fariseus saíram atônitos, sem saber entender o que estava acontecendo. Aí voltaram ao local de concílio, aí falaram assim, eu tenho uma ideia. Vamos pegar ele então numa doutrina sobre a morte, por exemplo. Aí vem um grupo de saduceus que não criam na ressurreição. E aí falaram, Jesus, você é um homem inteligente, temos visto isso. Vamos pensar juntos. Imagine com uma mulher casada com um homem, aí esse homem vem a falecer, de acordo com a lei de Moisés, ela pode ser tomada como esposa pelo irmão desse homem, mas imagine que esse morre também e vai casar com 5 irmãos diferentes. Quando o seu reino vier, de quem ela vai ser esposa? Pergunta complicada essa, né? E aí Jesus respondeu o quê? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque no céu todos serão como os anjos, não vão se casar e nem vão se dar em casamento. E eles saíram também confundidos. E aí então no verso 36, e eu quero que vocês me acompanhem, vamos começar no versículo 34, diz assim, e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E qual foi a resposta de Jesus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amigos, Jesus Cristo com essas palavras resumiu
as maiores necessidades do ser humano e resumiu também a razão para a qual o homem foi criado. E aí eu quero pensar junto a vocês. O homem foi criado para o relacionamento. E quando eu digo homem, eu digo o ser humano de uma forma geral, homem e mulher. O ser humano foi criado para o relacionamento. Amém, irmãos? De tudo que eu falar hoje, nesta manhã, vocês podem se esquecer de muitas coisas, mas não se esqueçam disso. Nós existimos